Boa noite a todos. Nosso tema de hoje, pedra de toque. Desenrolar, nós vamos ver o porquê da pedra de toque. É um trabalho da palavra do nosso irmão Arthur Valadares, que vocês vão encontrar no site do NEP São Carlos, São Paulo. Uma das lições mais importantes que o Espiritismo vai nos trazer é nos auxiliar na compreensão da evolução espiritual, que é justamente como vai se desenvolvendo ao longo dos séculos, no espírito em ascensão para a luz divina, os seus valores. E como ele vai construindo efetivamente, a partir desse processo de crescimento, aquilo que é, talvez, o anseio maior da criatura, que Jesus vai chamar no Evangelho de o reino de Deus ou o reino dos céus. Nunca se encontrou uma doutrina que explicasse tão claramente o processo da evolução espiritual. Não apareceu nenhuma aqui, porque as fórmulas são tão intrincadas, tão problemáticas, que você estuda em uma determinada escola e não aprende nada. Você vai ver que desde os primórdios, agradar a Deus, você dar um presente a Deus e de lá você obter sua evolução espiritual. E a doutrina espírita nos traz didaticamente todo esse processo. Aquilo que seria a felicidade real da criatura, que é isso, aquela que é efetivamente uma conquista da alma. E nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que, muito diferente do que geralmente se pensa, a felicidade não está associada às circunstâncias exteriores, pelas quais o espírito passa na sua jornada, seja aqui na matéria, seja fora dela. Mas, antes disso, essa felicidade real vai estar associada à condição do espírito, ao nível de depuração, ao seu nível de desmaterialização. Nada de dar presente à divindade, nem fazer excessos atos exteriores, porque é no processo de desmaterialização que você vai percebendo que você está evoluindo. É algo, portanto, que depende muito dele e da maneira pelo qual ele lida com a vida. Ele enxerga a vida e as circunstâncias do que propriamente das circunstâncias. As circunstâncias nos trazem lições, mas todas elas são material didático, nós já vimos isso aqui. Porque sabemos que na jornada, circunstâncias se modificam o tempo todo, não é assim? Especialmente na vida aqui na matéria, que é marcada pela transitoriedade, ou por aquilo que Kardec chama de vicissitudes. A gente ouve muito, lê muito essa palavra na codificação. E às vezes a gente não para pensar o que são as vicissitudes. A codificação está cheia disso, né? Dessa palavra, mas muita gente não para pensar realmente o que são as vicissitudes com a influência dela na nossa vida. É justamente essa condição de mudança constante, repentina, à qual estamos sujeitos aqui na matéria. Aqui vivemos no mundo da impermanência. E se há algo permanente aqui, nesse mundo, é a impermanência. Estamos sujeitos às mudanças. Ora, as coisas vão indo bem no âmbito financeiro, daqui a pouco um revés, daqui a pouco uma perda. Não é assim? Ora, as coisas vão indo bem no âmbito do afeto, daqui a pouco uma decepção, uma ilusão. O outro toma uma atitude que não esperávamos, porque não somos dono do outro. Ele deve ser livre, por mais que o amemos, ele tem a opção de escolher. E ele escolhe ir embora, né? As coisas vão indo bem no âmbito da nossa saúde do corpo físico, daqui a pouco surge o desafio da enfermidade, enfim, aqui todos nós estamos sujeitos às vicissitudes. Aí chikungunya, né? Esse bicho tudo que tem aí agora, com mosquitinho que morde, né? É assim, você está sadio, daqui a pouco você está doente. Isso são as vicissitudes, alternância de estado, daquilo que a gente chama de bom para ruim, né? Embora não seja. E aí está a importância dessa visão que o Espiritismo vai nos trazer, porque ele vai nos ajudar a entender a finalidade dessas experiências e o modo pela qual devemos nos portar e aproveitar essas experiências, para aí sim
construir em nós essa felicidade que independa das circunstâncias. Você tem que construir algo em você que independa das circunstâncias. Chova, faça sol, vai ser a mesma coisa. É essa definição que Leon Denis vai trazer no sábio, no seu livro Problema do Ser, do Destino da Dor. Lá ele diz que o sábio é aquele que vai construindo internamente, pelos valores que vai edificando em refúgio tal, que seja inacessível a essas tempestades, a esses revés que nos marcam a vida aqui. Ou seja, você construir algo tão interior, tão profundo dentro de você, que pode chover canivete, que não tem problema. Você não se abala. Isso não significa dizer afastar-se do mundo, isolar-se do mundo e da vivência para evitar essa circunstância. Não é isso. Não é fugir. É aprender a estar no mundo com a consciência de que não somos daqui. Aprender a construir de tal modo algo sólido internamente, construir algo que tenha realmente raízes no nosso ser e que seja capaz de experimentar, vivenciar e superar as tempestades e as vicissitudes. Kardec vai falar muito disso no livro Céu e Inferno. Por exemplo, lá no capítulo 3, quando ele vai falar sobre o céu, ele vai dizer: na perspectiva do Espiritismo, céu deixa de ser um lugar circunscrito à felicidade, para ser o estado inerente à alma na codificação e depuração em que ela está. Estado sempre de depuração. O espírito é tanto mais feliz onde quer que esteja, segundo o quanto já progrediu na senda depuradora, o quanto já se conheceu, o quanto já se libertou das suas paixões, o quanto já desenvolveu a sua vida moral. A gente vai para o Livro dos Espíritos, na questão 967. Kardec pergunta aos benfeitores sobre a felicidade dos bons espíritos, que é para nós a meta, né? Todo mundo aqui quer ser um bom espírito. Então, Kardec faz essa pergunta para eles. E ele pergunta: no que consiste essa felicidade dos bons espíritos? É uma resposta, de certo modo, extensa, mas que poderia ser condensado em algumas poucas palavras. Eles dizem assim, vamos condensar: o conhecimento que têm, o bem que fazem e o amor que sentem. A felicidade está aqui. Não está ainda presente a divindade, negociar, barganhar com a divindade, certo? Nem se encher de conhecimento só. Basicamente são esses os três pilares da felicidade real. Algum desses depende de circunstâncias exteriores? Não depende. O conhecimento, sobretudo hoje, não está ao alcance de todo aquele que queira buscar? Só entrar na internet, www e acabou, né? Hoje, pela internet, podemos acessar bibliotecas de qualquer parte do mundo, conteúdo de todas as partes. Tem que saber peneirar o negócio, que não é brincadeira também, não. Vem um bocado de lixo também, né? Mas está lá à disposição. Para aquele que tem o esforço, temos o conhecimento espírita, acessível, gratuito. É só comparecer a uma casa que temos acesso às obras que geram conhecimento, que abrem-nos novos horizontes, ajudam-nos a redimensionar valores e metas. Associando o nosso coração a esses valores e a essas metas, construiremos uma felicidade mais duradoura. E isso está acessível a todos. 0800. Suécio não está cobrando nada aqui não, Suécio? Não está cobrando nada aqui ainda não, né? 0800, entendeu? Então acessível a todos. Só basta querer. Há muito tempo atrás era diferente. Os ensinamentos, principalmente esses espirituais, só estavam determinadas às classes. As castas religiosas. Explodiu para qualquer pessoa. Quanto ao bem que fazem? Então, conhecimento. Quanto ao bem que fazem? Quem está em possibilidade de fazer o bem? Olha como é simples a felicidade real. Alguém poderia pensar, aquele que está na cama, que não pode se locomover, está doente, ainda assim poderia fazer o bem orando, pode fazer o bem exemplificando resignação, paciência, confiança no alto. Isso estimula muitas outras vidas. Está trabalhando no bem. Então o bem está ao alcance de todos.
Quem está em possibilidade de sorrir, quem está em possibilidade de dar um livro, de dar um conselho, de enviar uma mensagem, isso é ombro amigo. Enfim, o bem está ao alcance de todos. E o bem é um dos pilares da felicidade real, duradoura. E o amor que sentem? Último pilar. Quem está em possibilidade de amar? O amor que vai se depurando à medida que o Espírito também vai se depurando. O amor que vai se tornando cada vez um amor menos condicionado. E por isso sofre cada vez menos decepções e desilusões. Porque passa a se nutrir não do que recebe de retorno, mas daquilo que dá. Engraçado que nós passamos nossa vida toda querendo ser amado, né? E você não vê isso em lugar nenhum das Escrituras. Tem que amar, o problema é amar. É o que Maria Madalena aprendeu com Jesus, como está narrado no livro Boa Nova, em que Jesus diz para ela: Maria, o divino mistério da vida está nesse amor que renuncia, nesse amor que sacrifica, nesse amor que se nutre daquilo que dá, que nutre-se de si mesmo. E Maria aprendeu, legal, né? Esses são os 3 pilares da felicidade real. E claro, serão cada vez mais sólidos à medida que o Espírito se depurar. Porque então o seu bem será o bem legítimo, cada vez mais o verdadeiro, com sincera intenção de se fazer o bem. Porque o nosso bem ainda, muitas vezes, é um bem assim meio misturado ao interesse. Ainda é assim. Por isso nos decepcionamos no trabalho do bem. Por isso nos lamentamos com a ingratidão. Porque está esperando retorno, né? Porque no fundo do bem ainda existe uma certa expectativa de retorno. Aí decepciona, desilusão. Por causa do retorno que não vem. Quando não vem o retorno, né? Também o nosso amor ainda é um amor muito misturado. Também. Muitas vezes é o egoísmo, o amor que dá, mas esperando receber. Aquele amor que ama não propriamente o outro ainda, mas um pouco de nós no outro. De nós no outro. Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Fonte Viva, capítulo 101, chamada de A Cortina do Eu. Nós já trabalhamos isso aqui em certo trabalho que fizemos. Nessa mensagem ele vai nos dizer assim: geralmente amamos não propriamente o outro, mas num amor ainda turvado pelo egoísmo, amamos a nós projetado no outro. Quando o outro permite que você se projete nele, você começa a amar, não o outro. O que você está projetando nele, que é você. Um exemplo que ele dá: quando aquele que amamos vai seguindo a linha que esperávamos, tem as mesmas ideias que possuímos, vai atendendo às expectativas que havíamos construído para ele, então vai muito bem a relação. Amamos aquela pessoa, gostamos daquela pessoa. Tem uns que dizem assim: minha alma gêmea. É não sei o quê. Não é alma gêmea coisa nenhuma, é você que está lá. Mas eis que aquele alguém, ser livre que é, dotado de livre-arbítrio, começa a tomar caminhos diferentes dos que gostaríamos. Começa a adotar ideias e posturas diferentes da que gostaríamos. Aí, o caldo engrossa. Começa a torcer para outro time, começa a ser de outro partido, começa a ter outra religião, e então aquela afeição vai se fragilizando. A gente vai ficando decepcionado, desiludido, porque se amássemos o outro efetivamente, ficaríamos felizes, qualquer que seja o caminho que ele tomasse. Você não ama ele, você ama você projetado nele. Mas é que, geralmente, ainda projetamos nele, nos nossos filhos ou nas pessoas que amamos, nós mesmos. Nós mesmos. E quando não vemos tanto de nós mesmos assim no outro, a nossa atenção sofre um certo abalo. Já não é tão legal assim. Já não chama mais para em casa, para comer um feijãozinho, já não sei o quê, já vem por cento sozinho, já é assim. É assim. É a cortina do eu, diz Emmanuel, também no trabalho do bem. Mesmo no trabalho do bem, você vê projetada a cortina do eu. Quando o trabalho na casa espírita vai seguindo as nossas ideias, aquilo que projetamos para ele, ótimo. Ótimo. Damos o melhor de nós pelo trabalho. Não é por amor ao trabalho, é por amor à sua ideia que está lá. Vocês estão fazendo sua ideia. Estão seguindo sua ideia. Mas eis que chegou novas pessoas que trazem novas ideias. O trabalho começa a mudar.
os caminhos a incorporar novas ideias, a gente fala: ah, o trabalho não está mais tão legal assim não. O trabalho está meio que se perdendo. O negócio não está legal lá. Já foi. O Zé Pitinga já foi. Aquele tempo bom já passou. Olha. Mas às vezes está melhorando, na verdade. Mas a gente acha que está se perdendo. Porque a nossa imagem naquele trabalho diminuiu um pouco. Você pode ver que é assim. O seu Edson disse assim: gente, não, eu vou dizer para o seu Edson: nós vamos domingo, todo mundo, reunir o pessoal aqui, eu separei 2 ônibus, vai ser 0800, nós vamos todo mundo para ir em Itaparica, passar um dia em Itaparica, confraternização. Pronto. Aí eu vou arranjar o ônibus, eu venho cedo para aqui, eu vou chamar pessoal, eu vou trazer água mineral, faço tudo. Mas se for de outra ideia, eu não participo tanto assim. Porque não sou eu que estou ali. É assim, ainda é assim. Irmão, não está falando a cortina do eu, é assim. Amávamos não tanto o trabalho em si, o bem que poderíamos fazer, o trabalho que poderíamos fazer, mas ainda um pouco da nossa imagem que está lá naquele trabalho. Enfim, na medida em que vamos depurando-nos enquanto espíritos, nós vamos tirando essas barreiras. O bem e o amor vão sendo acrisolados, como também o conhecimento. Vamos nos tornando mais humildes, ao invés de puramente sábios, segundo os padrões do mundo. Vamos sendo sábios segundo os padrões divinos. E a sabedoria do alto realmente é sempre humilde. Sempre humilde. O orgulhoso, o vaidoso, se decepciona quando não é reconhecido, quando o seu saber não é idolatrado. Mas o sábio realmente não se importa com isso. Seja de quem for a ideia, eu vou. Se nutre antes ou se alegra antes por conhecer melhor a obra do Pai, esse infinito da criação. É aquele verdadeiro amor pela sabedoria que os filósofos antigos de Atenas nos falavam. Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros. Enfim, são esses os 3 pilares da felicidade, que vai se depurando, que vai se consolidando realmente na alma, na medida em que ela vai progredindo espiritualmente. Vão ficando incrustados na alma. Não tem quem tire, não tem vicissitude nenhuma para abalar. E é para isso que nós voltamos para a matéria. É para isso que nós voltamos para aqui. Justamente para progredir, para nos depurar. É esse o símbolo que os espíritos pedem a Kardec para botar lá no livro, né? Coloque no início do livro dos espíritos o símbolo da cepa. Como eles a dizer que ele estava representado no trabalho do Criador. Não de Kardec, não dos espíritos. Ali está representada a evolução do espírito. O espírito ali é representado por aquele licor, que vai se depurando na medida em que você vai passando pela experiência física, pelo trabalho e a convivência aqui na matéria. Só se depura aqui, no meio dos imperfeitos. Ele vai se depurando cada vez mais, vencendo as velhas paixões, os velhos hábitos, os velhos vícios, e expressando realmente todas as potências divinas que tem, enquanto espírito imortal, herdeiro do Criador. É para isso, portanto, que voltamos à matéria, e nunca podemos perder de vista isso, que aqui está a nossa depuração. Porque sempre que perdemos isso de vista, sofremos muito mais do que seria necessário. Porque não conseguimos enxergar as experiências que a vida aqui na matéria nos propõe. Enxergar as experiências que a vida aqui na matéria nos propõe. Porque se aqui estamos para progredir e se reconhecemos isso, então passamos a enxergar as pessoas, as circunstâncias com um novo olhar. Com um novo olhar. O olhar que não se fixa no aspecto negativo daquela circunstância que me desafia. No aspecto negativo daquela pessoa que me incomoda. Eu passo a enxergar a melhor parte. Passamos a enxergar mais do que o problema em si. Enxergamos no próprio problema, muitas vezes, a solução. Enxergando no próprio desafio, naquilo que me incomoda, o que eu preciso para construir a felicidade. A nossa vida muda completamente de quadro. Você já não se fixa mais no negativo, você não se fixa mais naquilo que lhe incomoda. Porque não olhamos na perspectiva da felicidade mais transitória e ilusória.
Tudo que me incomoda, tudo aquilo que me desafia a me melhorar, é algo como que eu devo afastar. É assim que a gente trata. Ou seja, na busca da paz ilusória do mundo, que é diferente da paz do Cristo, na busca da felicidade ilusória, que é diferente da felicidade real, tudo aquilo que me incomoda, que me desafia, é problema que deve ser afastado. É assim ou não é? É. De uma unha encravada, uma queda de cabelo, é um negócio sério. A gente quer que afastar. Eu estava até fazendo um evangelho essa semana, e na casa de uns amigos, de umas amigas, e vê assim um flashzinho, né? Poxa, rapaz, a gente só pede... Não, porque a pessoa disse assim, eu só peço a Deus saúde. E ele está dizendo, olha, não peça a Deus aquilo que você pode construir. Peça a Deus aquilo que você não pode. Aquilo que... né? Mas eu só peço saúde. E ninguém pede doença. Já reparou? Quem já orou aqui pedindo doença? Ninguém. Mas é uma circunstância que a gente já olha de outro jeito. Porque a gente pede para afastar. E muitas vezes a espiritualidade não afasta. Quantas vezes lá no atendimento fraterno a pessoa chega se queixando disso. A espiritualidade. Manda tomar passe, ler o evangelho, fazer evangelho em casa, mas não vai tirar não. Se tirar é a perdição. Seja uma convivência, seja uma dificuldade qualquer, um revés, tudo mais. Eu oro, eu peço ao Criador que me tire daquela experiência. E aquela experiência muitas vezes é para crescimento. Mas você pede para afastar. Não tem que não peça. Não tem que não peça. A não ser Francisco de Assis, né? Chamava de irmã dor. Irmã dor. Né? Tinha bem intimidade com ela. Mas quando a gente vai renovando o olhar, eu passo antes a pedir ao alto que me ajude a enxergar o que aquela experiência, o que é que aquele incômodo tem a me ensinar. É isso que tem que pedir a Deus. Que eu possa enxergar isso. Não pedir para afastar. Não pedir para afastar. Assim se investe numa felicidade construída a longo prazo. Geralmente nós queremos a felicidade rápida, a satisfação imediata. Obrigado. Nós temos dificuldade no nosso mundo hoje de lidar com o depois, com o processo das coisas. O mundo hoje nos incentiva a imediato, a satisfação imediata. Tudo é para ontem, para ontem, para ontem. Né? Incomodou? Afasta. Pede para afastar. Está dando trabalho? Afasta. É assim ou não é? É. Pede para afastar. Roga ao alto para afastar. Porque você está enxergando como problema. A miopia espiritual é tão profunda que você enxerga como problema. Pessoas e circunstâncias. Incomodou a gente, é problema. Tira. E aí vale fazer promessa, tá tudo para aliviar, né? Porque a gente perdeu esse olhar que vai mais além. A perceber que muitas vezes aquilo que incomoda por um tempo, ainda que seja por uma encarnação inteira, é justamente o que vai nos permitir a longo prazo desenvolver as qualidades do nosso espírito, sem as quais não seremos realmente felizes. Vocês estão lembrados do gigante deitado, né? Aquele de Minas Gerais que fazia todas as palestras deitado, porque era paraplégico total, certo? Tinha que levar ele na cama e botar ele lá para falar. Nunca pediu para Deus afastar. Uma encarnação inteira. Não tinha reversão. Não, trabalhava mesmo assim. Mas a gente doeu, uma unha encravada, ela está pedindo a Deus para afastar o encravado. Se eu fujo dos compromissos, dos deveres que a vida me propõe e que me estimulam a me transformar, eu perco a oportunidade de construir a felicidade real, em busca de uma felicidade momentânea, de uma paz momentânea. É o que muitas vezes fazemos no mundo, fazemos na vida. Vivemos pedindo para afastar, que muitas vezes é a solução. Aquilo que tomamos por problemas, soluções. Aquilo que tomamos por incômodo, geralmente são os nossos melhores professores. Sejam experiências, sejam pessoas. Então eu me lembro de um caso do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, 7, ele fala assim, que ele tinha um espinho na carne. Olha, Paulo era duro.
Se tem um sujeito de fibra dura, era Paulo. Mas ele se incomodou com esse espinho. Um espinho na carne. Para Paulo se queixar de algo assim, você sabe que era difícil, né? Não sabendo o que é esse espinho. Um desafio que ele passava. E ele diz que já havia orado ao Senhor por 3 vezes, pedindo que ele afastasse aquele espinho. Paulo pediu a Jesus por 3 vezes: afasta, Senhor, esse espinho de mim. Está me furando. E Paulo, aqui para nós, tinha intimidade com Jesus. Né? E qual foi a resposta que ele obteve de Jesus? Não, Paulo, não vou tirar não. Não. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a minha graça te basta. Deixa esse espinho aí, Paulo. Olha o pedido de Paulo, se não é igual ao pedido da gente hoje. Qualquer coisa que incomodou e pede para afastar. Não é assim? É. Foi isso que ele ouviu de Jesus. Continua, Paulo, com o teu espinho. Emmanuel tem um comentário que fala assim: geralmente, onde existem lágrimas aqui, quando nós estamos chorando aqui, existe sorriso lá em cima. Eita, rapaz. Muitas vezes, quando existe sorriso aqui, existe lágrimas lá em cima. Ah, são masoquistas. É o que a gente pode pensar, né? É isso que a gente pode pensar, né? Não é que eles folguem lá em cima com a nossa tristeza aqui não, gente. Não é isso não. Mas que eles sabem que muitas vezes, quando as lágrimas nos visitam, são os momentos de maior depuração real da nossa alma. De maior desenvolvimento real da felicidade duradoura. É por isso que eles dão risada lá em cima. Assim, eita, lembrou-se da missão dele. Lembrou-se, achou o caminho. Dão risada. E muitas vezes, quando estamos aqui muito tranquilos, de quá para lá e quá para cá, é porque estamos geralmente esquecidos do que viemos aqui fazer. Eles choram lá em cima. Aqui não é lugar de quá. Certo? Você vê Jesus, o que é que o Evangelho diz? Aliás, é a carta de Públio Lento, né? Diz assim: ninguém nunca ouviu sorrir antes chorar com Jesus. Públio Lento descrevendo Jesus. Ninguém nunca ouviu sorrir antes de chorar. Por isso eles lá se entristecem do sono da alma que muitas vezes caímos diante das facilidades do mundo e da vida. Então é o que estava acontecendo com Paulo. Ele achava que o espinho era um problema para ele. Pediu 3 vezes para Jesus afastar. Mas Jesus diz que o espinho era uma solução. Porque se você não tivesse espinho, Paulo, você não sabe o que está por vir aí. Se você não aprender a lidar com os espinhos, na hora que vier um espinho 3 vezes maior, o que é que você vai fazer, Paulo? Ele está trabalhando em você as virtudes da paciência, da confiança, da fé, da humildade. Quando a prova for realmente mais intensa, você já vai ter uma base, Paulo. Você já percebe uma furadinha, você já sabe que sentiu uma furadinha. Então o que é que Jesus está falando? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa fraqueza tua atuar em você. Geralmente é nos momentos em que nos sentimos mais frágeis, são os momentos que mais crescemos na vida. Por quê? Mas nos abrimos à volta, mas nos abrimos à inspiração do alto. Você vê que Paulo não era de se queixar, mas ele se queixou. Quando ele se queixou, ele se abriu para que Jesus pudesse atuar na fragilidade dele. É quando o arado da dor, muitas vezes, nos visita e revolve o solo da nossa alma, que mais nos tornamos receptivos à semente do Evangelho. Quando o bendito arado da dor nos visita, revolvendo tudo, a semente do Evangelho vai dar para germinar. Porque quando está tudo bem, geralmente nos inflamos em nós mesmos, no orgulho, na vaidade. Já não há tanto espaço na nossa vida para colher as sementes que nos chegam do alto. Porque, gente, saúde e dinheiro no bolso é a solução para aqui, né? Mas é um grande problema. Eu estou até concordando com o Paulinho da Viola. O dinheiro na mão é vendaval.
Espiritualmente é. Espiritualmente é. Mas geralmente, quando as decepções nos visitam, quando as perdas, as desilusões, o arado ali abre o nosso solo que antes estava impenetrável, impermeável, e a semente encontra espaço. O arado da dor. Então Paulo conclui, depois dessa resposta de Jesus, ele viu que não tinha solução, ele passa a ver o espinho agora com outro olhar. Olha o que ele diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor do Cristo. O espinho agora, Paulo agora sente prazer no espinho. Aquilo que incomodava, agora dá prazer a ele. Porque ele sabe que está para vir, depois daqueles, né, das furadas. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Porque Jesus disse que isso bastava a ele, a fraqueza dele, né? Em outras palavras, estou aprendendo a agradecer aquilo que expõe as minhas fragilidades, aquele que mostra os pontos falhos que eu ainda preciso trabalhar. De muito boa vontade, eu agradecerei por aquela circunstância, por aquela pessoa que mostra as minhas fraquezas, porque só reconhecendo-as e trabalhando-as poderei ser forte. O cara sai de um desafio, de uma furada de espinho e vai para o agradecimento, para isso tudo. Ou seja, aquele não de Jesus foi o remédio. Aí você diz, mas Jesus foi muito duro com Paulo, Jesus podia tirar o espinho. Não. E chegou Paulo e reconheceu, né? Esse é o processo depurador da alma. Por isso, para cá retornamos. E na medida em que vamos desenvolvendo esse olhar, as perspectivas para tudo o que não acontece se modifica. É outro olhar mais profundo. Problemas passam a ser enxergados como soluções. Pessoas difíceis, tomadas como incômodos, passam a ser vistos, enxergados como os nossos mais primordiais professores. Escolhidos pelo alto, hein? Escolhidos pelo alto. Professores de espiritualidade, que talvez aquele que nos instrui no grupo de estudo do Espiritismo não chegaria nem aos pés desse capetinho que anda atrapalhando nossa vida aí, né? Muitas vezes no centro, o professor, as pessoas que dão instrução, não chegaria nem aos pés. Pois esses professores foram colocados pela vida ao nosso redor, junto de nós, partilhando a caminhada. São escolhidos a dedo pelo alto para trabalhar nos aspectos mais fundamentais que precisamos trabalhar. Todos nós somos tutelados, recebemos do alto as experiências que se adequam às nossas necessidades espirituais, às circunstâncias e acontecimentos. Somos todos tutelados. Mas existem aqueles corações que são primordiais, os professores principais, e que muitas vezes nós não os enxergamos assim. São os professores diferentes, porque não tem uma aparência de professor, não fala de cátedra, não tem nada disso. As armas deles são outras, as lições são outras, né? Mas os são professores da verdadeira espiritualidade. Espiritualidade que se desenvolve não tanto no momento em que visitamos a casa espírita, que assistimos a palestra. Espiritualidade se desenvolve lá fora. Lá fora. A gente vê que isso aqui é material didático. A lição vai aplicar lá fora. É lá que você vai evoluir espiritualmente. A verdadeira espiritualidade se desenvolve no cotidiano, na convivência com os corações, especialmente os mais próximos. No capítulo 3 da primeira parte do livro Céu e Inferno, quando Kardec fala sobre a felicidade, ele dedica uma parte do capítulo a falar da importância da vida social para o progresso do espírito. Sem vida social não há progresso no espírito. E por consequência, para o desenvolvimento da sua felicidade. Kardec dá uma ênfase, o espírito dá uma ênfase muito grande à vida social. Esse capítulo. Por isso que ninguém pode ser realmente feliz sozinho. Por quê? Se a felicidade é inerente à depuração do espírito, e a depuração do espírito depende da vida social, ninguém pode alcançar isso sozinho. Ele chega a dizer que a vida social é a pedra de toque das nossas virtudes ou dos nossos vícios.
A pedra de toque é aquela pedra que o ourives usa para saber se um determinado metal é realmente um metal precioso ou não. Então, se você vai comprar um anel de ouro, e o cara diz assim, 24 quilates, você não sabe se é 24 quilates, ninguém vê no olho. Aí você leva no ourives, lá tem uma pedra que pode ser uma pedra com uma ardósia, com uma certa qualidade de ser riscada. Você bota o reagente de ouro de 24 quilates, risca e joga o ouro, e joga o reagente. Se apagar, não é 24 quilates nada. Se for 24 quilates, continua. Aí você vai baixar, né? 18 quilates, aí bota o reagente de 18 quilates. Risca primeiro, depois bota o reagente. Se desaparecer, não é 18 quilates. Você vai botar para 12 ou 14 quilates, diminuir, aí você vai botar risca, bota o reagente daquele, se não for, se desaparecer, não é. E o cara vai dizer assim, olha, isso não é ouro, nem banhado a ouro é, isso é latão, é cobre, de fio de cobre, que o cara fez um anel para você. Está querendo lhe enganar. E essa pedra de toque aí resolve um problema nosso imenso, porque nós nos inflamos. Para medir a sua estatura espiritual, que régua que você usa? A régua do ego. E o ego infla. Então você diz que eu sou bambambam nisso, eu sou bom naquilo, eu sou maior naquilo. Você não é desse tamanho. É quando Jesus diz, aquele que não renunciar a si mesmo, o que é renunciar a si mesmo? É identificar, reconhecer que você não é do tamanho que você pensa. Você é muito menor. Espiritualmente você é muito menor. Porque o nosso ego nos infla. Então, aí vem uma pedra de toque. Você diz assim, mas rapaz, com a doutrina eu era tirado, eu era muito briguento, mas hoje eu estou uma pessoa calma, 20 anos de doutrina espírita, eu estou calmo. Calmo? Com 20 anos só você ficou calmo? Hoje nessas coisas assim não me incomoda mais não, tá certo. Aí, como é que vai aparecer a pedra de toque em sua vida? Você está dizendo que é, e a vida vai dizer que você não é. Aí você, um dia de sábado à noite, você vai para uma festa, volta às 5 horas da manhã, morto de sono, um frio danado, você se joga na cama, se embrulha todo, se apaga. 5 horas da manhã, quando é 7 horas da manhã, toco na sua porta, bate na sua porta. E bate insistentemente. Você não quer levantar e bota a mulher para levantar, né? Liga, vai lá olhar quem é que está abusando desse pessoal abusado. Quando eu abrir a porta, a mulher conversa lá, está na cama deitada, depois a mulher volta. Meu amor, é Pedro Paraíso, com o notebook dele para tu formatar, que disse que vai fazer palestra hoje de noite. Eu quero ver quem é que aguenta. Aguenta? Não. Diga Pedro. Não é, você não é tão calmo assim. 20 anos de espiritismo não dá para deixar a pessoa calma, ainda assim não. Não dá não. Entendeu como é o negócio? A pedra de toque é isso, é para ver se você é aquilo que você diz que é, que você acha que é. E não é. Aquilo que testa realmente a pureza do metal. E em nós, a capacidade moral, as virtudes. Se tem virtude ou não tem. Então ele está falando assim, a vida social, a convivência, sobretudo a convivência mais próxima, que nos faz conhecer e ser conhecido mais profundamente, esta é a melhor medida das nossas virtudes. Do quanto já progredimos, do quanto já nos depuramos, se aquilo é simplesmente capa que criamos pelo orgulho, pelas projeções, ou se realmente já é algo que consolidamos em nós. É por isso que é necessária a pedra de toque na vida da gente. Aquele vizinho, a melhor pedra de toque que tem é a sogra. O cunhado também é bom, muito bom, certo? Toca mesmo para ver se você é aquilo. Porque ele vai dizer, tudo que consiste no homem de bem, ou homem virtuoso, tem por móvel, por estímulo e por objeto, a sua relação com o seu semelhante. De modo que, distante dessas relações, estaríamos incapacitados de progredir. Distante dessa convivência real, sem realmente nos abrirmos e aproveitarmos essa convivência que a vida nos proporciona, podemos sim criarmos uma imagem de nós, uma imagem perfeita de nós. E geralmente criamos. Porque a régua é do ego. Uma imagem de progresso espiritual inflada. Que logo que for ali oferida pela pedra de toque, vemos que não é bem assim. Podemos nos julgar muito pacientes, distante daqueles que nos convidam à paciência. É bom.
Né? Você está distante dos capetinhos lá, vai ser passivo, você é tranquilo. Deixa um cara aparecer na sua porta às 6 horas da manhã pedindo para formatar um computador, que você vai ver o seu. Como é que você explode? Podemos nos julgar muitos compassivos, distante daqueles que realmente nos convidam à compaixão. É fácil. Podemos nos julgar muitos amorosos, distante daqueles que nos desafiam ao amor renúncia, ao amor que nada espera. Aí é fácil. Mas é na convivência, diante desses professores de espiritualidade, que não tem o rótulo, que não tem aparência, mas que foram configurados pela vida com os nossos principais professores, que a gente vai realmente percebendo o quanto nós estamos construindo algo duradouro ou não. Naturalmente que dentre as várias convivências que temos na vida, no trabalho, no centro espírita, sempre existirão aqueles núcleos mais próximos, aqueles núcleos mais íntimos. Um deles em especial, que é a célula fundamental da redenção humana, que atende pelo nome de família. É a célula primordial da regeneração humana, dizem os espíritos. Deus, em sua sabedoria, assim estabeleceu a configuração da sociedade. Dividiu em pequenos núcleos, né? As famílias, para que pudéssemos ter esse curso mais intensivo na convivência com os mais próximos à preparação da vida, para depois nos alçarmos ao grande núcleo ou à grande família universal. Primeiro vai ensaiando por aqui, com a famíliazinha aqui até, com sogra, sogro, cunhado, não sei o que, tal. Sem cumprirmos bem a etapa, os deveres, os chamamentos, as possibilidades que a família nos traz, pouco ou quase nada estaríamos habilitados para o grande trabalho no mundo. Então, dentre todos os professores que a convivência nos traz, o amigo difícil do trabalho, o companheiro da casa espírita, que a gente não bate muito bem com as ideias, dentre todos esses, os mais fundamentais foram colocados pela providência divina ao nosso lado, no núcleo em que nós estamos. Um filho problemático, uma divergência entre os cônjuges, está bem indicado. Fico às vezes a pensar, será que a gente consegue medir quanto tempo não demandaria a regeneração humana, não fosse a família aliada ao esquecimento temporário, se não fossem essas duas coisas? Acho que nunca alcançaria. Nunca alcançaríamos. Quanto tempo não levaríamos para resolver as velhas pendências do passado, se não fosse o esquecimento e a misericórdia atuando, colocando lado a lado o odiado de hoje e o odiado do passado no mesmo núcleo familiar? Na forma de uma mãe, de um filho, de um pai, de uma filha, de dois cônjuges ou de dois irmãos? Quanto tempo não levaríamos? Que misericórdia não é essa que nos permite esquecer temporariamente, de maneira assim mais clara, daquilo que lembramos muitas vezes no âmbito do sentimento? Daí os desafios, aquela antipatia, aquela resistência que muitas vezes existe, colocados ali para que possamos, pelos próprios laços que se formam, pelo cuidado, pela ternura que se estabelece, por exemplo, entre uma mãe e um filho, ir aos poucos diluindo as antipatias, as do passado e convertendo isso em amor. Ainda muitas vezes com o benefício de contarmos nessa mesma família, nesse mesmo núcleo, com aqueles que nos são caros, que já são antigas simpatias do passado, companheiros de muitas vidas que vêm estar conosco para nos secundar. Quanta misericórdia não há nesse plano divino? As famílias, seja a configuração que for, sejam aquelas diretamente consanguíneas, seja aquelas pelos laços do coração, pelo laço das circunstâncias, isso não importa. Mas os corações que foram pela vida colocados com uma finalidade sublime, que é da regeneração. Porque ali é o primeiro núcleo, onde aprendemos realmente a enxergar o outro irmão. O que é que os espíritos dizem? Que as escolas do mundo não educam, elas instruem, elas desenvolvem o intelecto. Quem educa é o lar. Quem educa é o lar. Porque os papéis mudam ao longo dos séculos. Ora se é irmã, ora se é filha. E no final, permaneça só um amor. Tem o amor paternal, o amor filial, o amor maternal, isso tudo vai desaparecer, porque isso tudo é transitório. Se alterna. Eu tenho amor maternal hoje, amanhã eu vou ser pai dela. Altera. Todos esses amores se diluem no tempo, para ficar um só amor.
Como Paulo já dizia na sua carta aos Hebreus 12:1, capítulo 12, versículo 1. Olha o que Paulo fala. Que permaneça o amor fraternal. Esse é o último, essa é a instância máxima. Esse que vai permanecer. Amor de pai, amor de mãe, amor de irmão, amor de sogra, não sei o que, desaparece tudo, se dilui tudo. Porque esse é o amor para onde se convergirá todos os outros. Porque um dia, na eternidade, seremos cada um de nós irmãos um dos outros. Esse é um laço que nunca para. Porque Paulo disse que permaneça o amor fraternal. Esse vai permanecer. Porque os vários laços, as várias posições ocupadas na família, um dia se diluem. Passa para outro, passa para outro. Já fomos amigos, já fomos filhos, já fomos cônjuges, já fomos isso, já fomos aquilo. Mas no final das contas, perante o Criador e na vida imortal, somos todos. Esse é o amor que permanece. Então tudo isso vai se alternando para que a gente passe naquele pequeno núcleo a enxergar o outro. Apesar dos seus problemas, apesar dos seus desvios, como aquele irmão, como aquele professor que me convida a ser uma versão melhor de mim mesmo. O problemático está me desafiando a ser melhor, para tocar melhor de mim mesmo. Uma versão melhor. A extrair de mim mesmo. Não acredito. Bateria? Não. Aquilo que ainda não pude fazer. Aí vem o capetinho de lá me cutucar para eu fazer, para eu ser melhor do que o que eu sou. E a gente pede para afastar. Geralmente para afastar. Se for vizinho, então, a fazer de mim mesmo uma versão melhor. Uma versão melhor. A fim de ampará-lo também, como um pai que se faz uma versão melhor de si mesmo para ser melhor quando todo filho. Assim também a mãe. Né? O irmão que se faz uma versão melhor de si mesmo para ajudar o seu outro irmão, para honrar os seus pais. Porque essa é a gratidão mais legítima pelos pais. É você se tornar melhor para amparar seu irmão. Não tanto aquela que se expressa por palavras, mas aquela gratidão que se expressa no aproveitamento de tudo que nos deram. E ainda que não nos tenham dado nada, a vida em si já é um presente que não conseguimos sequer mensurar. E a oportunidade está aqui, eles nos deram. É transformar essa vida de tal modo que a nossa vida seja um hino de gratidão, de honra e de louvor àqueles que nos deram a possibilidade de retornar, de nos reajustar perante a lei divina. Esse é um outro caminhar. É por isso que o descuidado para com esse núcleo que marca os nossos dias modernos, estamos ali convivendo juntos, mas ao mesmo tempo tão distanciados, vidrados que estamos em outros interesses, conectados no mundo virtual, fugindo da realidade da convivência. O descuidado, o afrouxamento desses laços, dirão os Espíritos na questão 775 do Livro dos Espíritos. O descuidado repercute na sociedade como um todo. Como? Aumentando o egoísmo. Fica, portanto, para nós todos a pergunta: o mundo individualista que aí vemos, marcado pela corrupção, marcado pelos interesses pessoais se sobrepondo aos interesses coletivos, não será o resultado de um descuido que temos nós tido com as nossas famílias, o nosso reduto da regeneração? Será que não é isso que está interferindo tanto problema? Estamos tão preocupados em buscar os recursos lá fora, os recursos materiais para essa família, mas os recursos morais, será que muitas vezes não temos esquecido os recursos morais? Esse núcleo que deveria ser antes, um reduto de paz, da boa convivência, onde ali pudéssemos nos refazer para a vivência lá fora, e que muitas vezes é tomado por nós como lugar onde despejamos todas as frustrações e tudo que trazemos de ruim lá de fora. Joga tudo dentro de casa. Porque fazemos do nosso núcleo familiar, ao invés de um templo, muitas vezes um inferno, pela ausência da sapiência, da compreensão, da gentileza. Assuntos que não ousaríamos, por exemplo, comentar ou falar aqui numa casa espírita, que é assim um templo, né? Mas que muitas vezes fazem companhia à nossa família na mesa do jantar. Puxamos assuntos
Porque não vemos assim o nosso núcleo familiar com essa perspectiva da educação. E Emmanuel diz que a primeira escola do Espírito encarnado é o lar. Porque, como diz os Espíritos, no livro dos Espíritos, na questão 774, os laços sociais são os verdadeiros depuradores da criatura. Está no livro dos Espíritos, 774. Então não fujam disso. Não fujam disso. É aprendendo a convivência, aprendendo a aplicação efetiva do Evangelho, do que temos aprendido com a doutrina espírita no núcleo familiar, que estaremos amparados por Jesus, nos habilitando realmente a atuar na sociedade como construtores. Construtores de novos tempos. Construtores de uma nova sociedade. Não vai ser aqui dentro que você faz isso. Você vai aprender, mas vai fazer lá fora. Então, à luz do Evangelho, somos convidados a olhar para esse núcleo, para esses corações que foram colocados ao nosso lado com essa nova perspectiva. Deixarmos de nos fixar naquela que é a parte ruim, para tentar nos esforçar para enxergar a melhor parte. Não ver naquele filho que me desafia, no cônjuge que ainda não compreende a minha busca espiritual, naquele outro que ainda não despertou para a gentileza, para a bondade, a enxergar ali, não tanto um problema, mas, na verdade, um professor de espiritualidade. Tem que ser essa visão. Então é para esse olhar que estão nos convidando a enxergá-los, cada um deles, como professores. Não pede a Deus para afastar, pelo amor de Deus. Faz isso não. Porque quando assim o vemos, quando olhamos as experiências difíceis da nossa vida, com um sentido, quando entendemos o porquê estamos junto daquele, o que parecia algo intransponível, algo extremamente difícil de lidar, ganha sentido. Nós consolamos porque entendemos. Só basta entender que ali está um professor de espiritualidade. Muitas vezes, aquele que hoje ainda lhe dá trabalho, o filho que desafia é justamente aquele coração que outrora eu transviei. E hoje está me dando trabalho. Que vem como credor, dá a oportunidade de fazer diferente. Assim o cônjuge, assim aquela companheira, tal. São eles, aqueles que voltam conosco ao cenário da vida, nos permitindo reparar, reajustar. Quando assim enxergamos a misericórdia por detrás, o problema vai se convertendo em solução. E o desafio em degrau é a oportunidade. Então, se Pedro Basílio chegar às 6 horas da manhã em sua casa pedindo para formatar o computador dia de domingo, você cansado, abre a porta e manda Pedro sentar. E vai formatar o computador de Pedro. O sentido que damos às experiências difíceis diminuem em muito a dimensão que pareciam ter. Porque o que realmente nos faz sofrer, na maioria das vezes, é não ver o propósito. O cara chega para formatar um computador às 7 horas da manhã em sua casa, dia de domingo, chovendo, com sono. Qual o propósito que você está vendo ali? O de servir, no mínimo de servir. Né? O de servir. Quando damos a uma experiência difícil, um propósito, um sentido, ela se torna bem mais palatável, suportável, como dizia Victor Frankl no seu livro Em Busca do Sentido. Quando damos sentido a alguma coisa, quando entendemos o porquê, quando sentimos a finalidade, a experiência se torna antes a grande oportunidade de crescimento. Isso é importante, esse tema de Victor, né? Que ele resume na frase, olha o que o Victor Frankl diz. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Isso eu tive uma experiência incrível na farmácia. Eu tinha um cliente meu, né, que já estava bem velhinho, magrinho. E um dia ele chegou na farmácia, eu brinquei com ele e tal. Ele só queria ser atendido por mim. Aí eu fui lá, olhei a injeção, 10 Benzetacil. Eu olhei assim, meu Deus, cadê a carne? Meu Deus, o que eu faço? Ah, eu tomei uma injeçãozinha, né? Brinquei e tal. Aí fui lá dentro, preparei a injeção. Para entrar. Ai! Fez um escândalo desgraçado. Abriu a boca. Esse médico, esse doutor é doutor de cavalo. Eu não tomo esse diabo, não. Aí começou a xingar. Pô. Meu Deus do céu.
Aí se desesperou, eu fiquei sem saber o que dizer, né? Perplexo, não sabia. Aí foi embora, mancando. Não sei se foi 3 dias ou foi 5 dias depois que o médico passou, foi 3, 5, 5. Ele voltou, né? Com as bezacios tudo para devolver. Vim devolver, porque aquilo é doutor de cavalo, e aqui não sei o que, não vou mais nele, e eu vou lá dizer a ele isso. Isso não é remédio para ser humano. Aí eu peguei, eu pensei, meu Deus. Aí peguei o estetoscópio, tinha um estetoscópio lá. Disse, olha, você vai ver uma coisa. Esse problema que o senhor tem, só tem esse remédio. Eu morro, mas não tomo. Espera aí. Olha, você vai ver uma coisa. Peguei o estetoscópio, botei nele, botei aqui no meu coração. O que você está vendo? É a batida do coração. É isso aqui. O médico também vê isso. Como é que ele está batendo? Toc, toc. Não, diga. Tem interrupção? Não, tá. Toc, 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 toc. Certinho, muito bem. Aí peguei água e botei nele. Agora o seu. Tá batendo também. Eu digo, não, olha direitinho. Dá um espaçozinho. Eu digo, é porque a bactéria já está aí. No coração. Agora o senhor, ou a bezetacil, ou couveiro. O quê? Isso é água. Porque não tem outro remédio. Se tivesse outro remédio, ele passaria. Não tem outro. Mas já chegou aí, ó. Agora é couveiro ou toma bezetacil. Não sei o que, falou. Aí veio tomou a segunda. Não, isso aí, né? Eu vou devolver o seu dinheiro, mas vou lhe dar bezetacil de graça. Você pode ficar lá com bezetacil. Certo? Porque eu não quero saber que depois tem a consciência pesada que o senhor morreu por causa de mim. Amedrontei, né? Mas não é amedrontar. Quem tem médico aqui sabe, né? Que é assim. Beta hemolítica é um problema sério. Você não está sentindo dor na junta? Dor na junta. Pronto, é isso tudo. É esse problema todo aí e tal. Tomou todas as injeções. Porque sabia o porquê. Agora ele tinha o porquê. Ele sabia o porquê. O que acontece espiritualmente que ele não sabe. E se não estudar a doutrina espírita, pior. Aí que você não vai saber mesmo. Tem que estudar para saber o porquê. Para enfrentar os comos. O como é um desafio. Tomar 10 bezetacil é um desafio. Mas eu tenho o porquê. É para ficar bom, é para curar, é para resolver esse problema, só tem esse remédio. É assim. Visando o porquê, o meu crescimento, o meu desenvolvimento, a libertação, o reajuste perante a lei, eu consigo superar o como. É esse olhar que a gente vai tendo para esses companheiros que foram colocados pela misericórdia divina ao nosso lado, convidando-nos a extrair de nós o nosso melhor, em dar a eles a possibilidade de serem como eles são. Como dizia Chico, aos outros dar o direito de serem como são, e a mim o dever de ser cada dia melhor, mas deixa o outro ser como ele é, não queira modificar o outro. É isso que Jesus quer dizer naquela frase que muitas vezes não entendemos, que está em Mateus 10, 37 e em Lucas 14, 28. 26, né? Aquele que ama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E a gente pergunta, será que Jesus disse isso mesmo, né? Aquele que ama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Também Jesus, para ele, um amor maior do que aos pais. Pelo menos está querendo igual, né? Aquele que não deixar seu pai, sua mãe, sua filha, seu filho para me seguir, não pode ser meu discípulo. Numa leitura superficial, a gente pode pensar que Jesus está nos incentivando familiares. Contradição. O que Jesus diz é que antes deveríamos deixar de ter a pretensão de fazê-los caminhar como gostaríamos, na velocidade que gostaríamos, pelo caminho que gostaríamos, porque somos livres. E o amor não é algema. O amor é laço libertador. Laço flexível. O outro pode ir por outros caminhos, mas o laço está lá. Você não se preocupe que ele faça o que quiser, ele mude de religião, ele mude de... não tem problema. O laço do amor é invisível e é maleável. E um dia nos reaproximará, um dia se consolidará no laço da eternidade afora, como uma das maiores conquistas, um dos maiores tesouros da alma. E isso é renunciar de que Jesus nos fala. Precisamos renunciar, deixá-los, no sentido de deixá-los seguir os caminhos que tem proposto para a sua vida. Respeitá-los em suas vidas e ajudá-los naquilo que é o único recurso que nos permite auxiliá-los.
a nossa exemplificação. O nosso convite pela vivência, nós podemos convidar a caminhar conosco. Mas forçá-los, impor a eles a maneira pela qual vemos a vida, será ampliar a distância. Agora, quando Jesus é a meta, o alvo, o amor com Cristo é a busca maior, então estamos realmente nos habilitando para ajudá-los. E assim, claro, o sofrimento sempre existirá. As dores de ver aquele que amamos tomando caminhos não tão bons assim, ou não tão nobres assim, sempre existirá essa dor. Mas teremos a nos consolar essa certeza, essa esperança no porvir, que um dia nos uniremos, porque o laço do amor já foi jogado. Que todos, passadas as caminhadas da vida, chegaremos ao mesmo lugar e que pelos laços do coração estaremos sempre conectados. É isso que Emmanuel define como essa fala de Jesus. É muitas vezes perder a esperança aqui na terra para buscar as dos céus. Talvez não estaremos aqui caminhando conosco como gostaríamos, naquele sentido, em busca daquele objetivo, mas os teremos na eternidade afora, para juntos um dia encetar esse caminho em direção a Deus. A gente vai aprendendo, portanto, e muito com essa experiência mais íntima na convivência familiar. É que o Emmanuel tem uma mensagem muito bonita no livro Religião dos Espíritos, intitulada justamente Professores Diferentes, vai nos falar no capítulo Entre familiares e amigos, encontra na terra a oficina do familiares e amigos, encontra na terra a oficina do teu burilamento. Não há evolução, progresso sem os professores, sejam as circunstâncias, sejam as pessoas. São professores. Mas especialmente os familiares, o grupo mais próximo. São eles o grande recurso regenerador que o Senhor nos dá. Com raras exceções, todos eles apresentam problemas a resolver. Todos apresentam problemas a resolver. Problema na emoção, no pensamento, problema na palavra, na ação, problema no lar e no trabalho, problema no caminho e nas relações. E é justamente dessa conjunção entre as imperfeições e os problemas, daqueles que são pela vida colocados juntos, que vai saindo, quando aí o ingrediente divino do amor, na compreensão e da paciência, que vai saindo o elixir do progresso. No meio desse caldeirão, né, de imperfeições e problemas. Vai saindo o elixir do progresso. Prossegue assim, diz Emmanuel, junto deles, como quem respira ao pé de múltiplos instrutores no Instituto de Ensino. A escola, a família é uma escola. Então, se a nossa vivência familiar está desafiadora, talvez renovando o olhar, possamos vivenciar essa experiência com mais leveza. Muitas vezes só basta a mudança do olhar para mudar. Ao invés de nos fixar no incômodo, como Paulo, que se fixou no espinho, fixemos naquilo que eles estão a gerar em nós. Se com Jesus buscarmos força para os amar, para os compreender, para servir, a gente vai chegar para eles com esse olhar mais amoroso, mais compreensivo, vendo-os como os professores que Deus nos deu. Foi assim com Joana de Cusa, em relação ao seu marido que não a compreendia. Foi assim com Quinto Varro, no livro Ave Cristo, com relação à sua esposa que não o compreendia. Foi assim com Lívia, do livro Há 2000 anos, com seu esposo Emmanuel, à época Públio Lentulus, que deu para ela muito trabalho, né? Mas que foi justamente o professor que a alçou aos planos de espiritualidade que hoje ela está. Emmanuel deu pouco problema a Lívia. Emmanuel ainda está seguindo os passos, a fim de alcançá-la. Emmanuel ainda está seguindo os passos a fim de alcançá-la. Olha, é porque ela entendeu que Emmanuel era um professor. Mas foi ela que, enxergando como aquele professor que o Senhor havia lhe dado, pôde aproveitar a circunstância e se alçar esse patamar do amor
que renuncia. Ela renunciou à alegria de tê-lo caminhando ao seu lado, naquela vida, naquela experiência, porque sabia que um dia ele haveria de buscar. Não deu outra. Até hoje ele a busca. Como essa benfeitora do seu caminho, da sua alma. Olha o problema. Emmanuel foi um espinho para ela. Mas ela, tal qual Paulo, entendeu isso e se transformou em luz. Transformou esse espinho em bênção. Por isso, mais adiante, ele vai dizer assim: nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso, e por isso é imperioso te armes de amor para a luta íntima. E a arma do cristão é a esperança. É ela que protege os nossos pensamentos do desânimo, do abatimento, porque a esperança é invencível. Viver sem esperança é o maior de todos os males, dizia Alcione, no livro Renúncia. Nós temos a esperança. E esse é o tesouro do cristão. Nós temos a esperança, nós temos certeza de que toda sombra é transitória. Toda sombra é transitória. De que todo ódio, toda agressividade é passageira. E que na eternidade só vibra o amor e o bem. Então é preciso nos armar, porque é uma luta especialmente interna. O bom combate entre as expectativas que temos em relação àqueles que amamos e o que eles de fato são. Entre o que somos e o que queremos ser, mas com o amor que vence toda a luta, porque o amor é a força da vida. É a força que veste de Deus, sustentando toda a criação. Então, é essa a arma do cristão. A única arma que o cristão é convidado a portar. A única. A arma do amor e do serviço, com fé e com esperança. Fugir da dificuldade é, muitas vezes, a ideia que te nasce sendo o melhor remédio. Semelhante atitude, porém, seria o mesmo que debandar, menosprezando as exigências da educação. É filar aula, queima aula, não vai passar de ano. Carrega, pois, com serenidade o valor, o fardo das aflições do pretérito, que te situa nos ombros, convicto de que os associados complexos do destino são antigos parceiros de tua experiência, de todas as experiências a reportarem no caminho, solicitando o quê? Contas e acertos. Olha, gente. Carrega, pois, com serenidade o valor, o fardo das aflições do pretérito, que te situa nos ombros, convicto de que os associados complexos do destino são antigos parceiros de todas as experiências a reportarem no caminho, solicitando contas e acertos. Paga logo o que está devendo. Seja qual for a lição, roga a sabedoria divina que te inspire a conduta, a fim de que não perca o merecimento da escola que a vida te conduziu. Clama, roga ao Criador que te dê a luz do discernimento e a força do amor para aproveitar as aulas que esses professores têm a te dar. Não pede para não. Que converta aos poucos esse núcleo, realmente no núcleo redentor, para você e naturalmente para os outros. Porque quando uma alma se ergue no caminho da ascensão para o Cristo, ela arrasta, ela convida todas as outras a avançar. Meu Deus, me esqueci da mulher que diz assim, as palavras movem, os exemplos arrastam. É o exemplo que Lívia nos deu, é o exemplo de Quinto Varro que nos deu, é o exemplo que as tantas almas cujas histórias não chegaram nos dão. A alma que se ergue realmente para ver naquele lar, naquele reduto, o mensageiro do Cristo, o legítimo cristão. Esse é um compromisso que assumimos com Jesus. Isso é seguir a Jesus. Converter o templo do nosso lar nesse núcleo de educação e burilamento espiritual. Podem crer que isso é muito mais que fazer palestras. Isso é muito mais do que ministrar paz. Isso é muito mais do que a frequência no centro espírita. Muito mais. Muito obrigado a todos vocês.